paz do Senhor, igreja, e boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui para juntos cultuarmos ao Senhor, contando com a sua presença, é lógico, né? E hoje é um dia muito especial na vida de todos nós, porque simplesmente este é o dia que o Senhor fez para nós. Então todos os dias são especiais. E neste momento, nós vamos estar começando o nosso culto, mas antes, chama todo mundo que ainda não está presente, chama todos que ainda não puderam estar aí com você, para que realmente louvem, cantem e também possam escutar a palavra. E desde já eu volto a pedir, nós já alcançamos nossos mil pessoas inscritas no nosso YouTube, mas não tem problema nenhum continuarmos crescendo aí, tá bom? Então se você pode ou se você conhece alguém que possa se inscrever, tá bom? Convida para se inscrever para que o nosso YouTube melhore cada dia, ok? Ainda não conseguimos todos os protocolos para fazer o culto no YouTube, mas já isso vai acontecer em nome de Jesus, ok? E também você pode visitar a nossa página, que é a página da Igreja Eliel, pode visitar também no Instagram, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Vai ser um prazer te ter conosco. E lembrando a todos, sabe aquela foto linda e maravilhosa para nós postarmos na página? Tira a tua foto, manda aí, pode mandar no Instagram, pode mandar no Instagram, no Facebook, que nós podemos tirar as fotos e colocar na página. E depois, quando você abrir a página da igreja, você também vai estar ali presente, ok? E desde já o nosso muito obrigado a todos que estão participando desta live em todos os lugares do mundo. Onde tiver alguém assistindo, desde já que o Senhor possa estar honrando e abençoando em nome de Jesus, amém? Vamos começar o nosso culto orando para a glória do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido de amor, Deus de bondade, de misericórdia, Pai, nós estamos aqui porque te amamos e queremos cultuar a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Senhor Deus querido, sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Então recebe este culto, receba o nosso louvor. Senhor, toca na palavra, que ela realmente possa alcançar pessoas. Senhor, a Tua própria palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Então, Senhor, que esta seja uma palavra que possa ir aos corações aflitos, aquelas pessoas que realmente estão precisando ouvir, e que elas possam sentir o Teu poder e serem realmente impactadas pelo Teu amor, pelo Teu reino. Senhor, nós te agradecemos por tudo desde já, e fica conosco, seja entronizado o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir nosso louvor, não é, com a irmã Aline, irmão Andrés? A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Paz do Senhor a todos, boa noite, como estão? Na graça e paz. Vamos louvar ao Senhor essa noite. E existe uma música que cantamos, um hino, que fala sobre Abacuque 3,17. No livro de Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o nome do Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor é soberano, o Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, ele habita a andar a lugares altos. Esse é o Deus que nós confiamos, esse é o Deus que nos alegramos, e por isso que cantamos, mesmo que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Amém? Dias de tribulação.
eu me alegrarei em ti, Deus, eu me alegrarei em ti. Mesmo que as coisas não estejam dando certo em nossas vidas, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, a nossa força. Amém? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer
coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, sim, Deus, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom louvar o Senhor, não é? Cantaríamos muito mais, muito mesmo, porque eu amo cantar. E a Bíblia deixa bem claro que nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. E é claro que também a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, não só do louvor cantado, mas nas nossas atitudes de louvor. Todas as nossas atitudes de louvor, Deus habita. Por isso, se você quer realmente a presença de Deus, tem que imaginar que as suas atitudes são boas, porque para que Deus esteja, as atitudes têm que ser boas, elas têm que valer, ok? Hoje a palavra eu vou trazer algo para mim muito especial. E muitas vezes nós sofremos, a própria Bíblia diz que nós sofremos por falta de conhecimento. E a pergunta hoje é, nós realmente conhecemos Deus? Nós sabemos quem é Deus? Quantas coisas nós sofremos consequência por não saber quem é Deus mesmo? E é claro que nós não vamos conseguir conhecer Deus na sua plenitude, porque a Bíblia ela nos limita, né? E realmente muito nós só vamos conhecer na eternidade. Mas o que nós precisamos conhecer de Deus está escrito aqui. O que nós precisamos conhecer de Deus está escrito aqui. E muitas vezes nós sofremos consequência por não conhecê-lo, por não realmente entender. E escutamos tantas pessoas falando como se entendessem realmente sobre Deus e de repente a gente percebe que elas são até perdedoras porque falam de coisas que não sabem, né? Então, não quer dizer que eu também seja experta, não é isso. Mas eu me dou realmente ao trabalho de estudar, de pesquisar e eu gosto de entender. Eu procuro entender porque esta vida é muito complicada, ela é muito atrapalhada. Como eu vou viver se eu não entender o que está acontecendo comigo? Por isso muitas pessoas se matam, por isso muitas pessoas usam drogas, por isso muitas pessoas ficam se debatendo na vida, na maioria das vezes por não conhecerem realmente um pouco dessa estrutura realmente do nosso Deus, tá bom? Então, aqui no Isaías, capítulo 55, versículo 6,
Eu vou começar usando esta passagem bíblica para nós entendermos que nós temos que procurar o nosso Deus, que precisamos entender onde Ele está, como encontrá-lo, ok? Então, aqui ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, isto eu consigo entender, lógico, lendo outras passagens bíblicas, que nós devemos buscar enquanto podemos achar. Eu já começo com essa passagem aqui. A maioria das pessoas, elas deixam para buscar Deus no desespero. Elas deixam para procurar Deus, para invocar a Deus, a maioria das vezes quando a vida já não tem mais saída. É claro que nós encontramos Deus neste momento, mas na maioria das vezes, estes momentos, você não quer nem ouvir. O ser humano não quer nem ouvir, então muitas das vezes nós estamos dizendo, vamos orar, vamos fazer alguma coisa, e eu sei por experiência própria que as pessoas ficam na nossa frente dizendo, eu já fiz isso, ou elas dão outro tipo de resposta. Mas por quê? Na hora do desespero, nós já precisamos ter Deus. É como se eu fosse andar num lugar muito gelado, que eu tivesse certeza que ia cair realmente muita neve, muito gelo, e eu fosse deixar para procurar um casaco depois que a neve caísse. E aí, de repente, eu poderia não encontrar um casaco de uma forma tão fácil. Então, é melhor nós estarmos sempre preparados para coisas que nós temos que passar nesta vida. E uma delas é estar preparados com Deus, tendo Deus, participando realmente deste mundo que o Senhor criou para nós, que tem Deus em todos os lugares. Mas, quando nós fazemos sequência neste versículo, ele mesmo já vai dizendo, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então, nós já começamos por aqui. Ele já está deixando bem claro, vocês vão precisar mudar de estrada, vocês vão precisar mudar de caminho, tá? Nós não vamos poder encontrar Deus com as nossas sujeiras, é fato. Nós não vamos encontrar Deus com a nossa maneira de ser, que não tem nada a ver com Deus. Agora, recente, mesmo eu preguei sobre o reino de Deus, que não adianta eu querer estar nos Estados Unidos dizendo que já sou um cidadão, quando não sei nem falar inglês. Agora, a mesma coisa que não adianta eu dizer que eu tenho Deus, quando eu não faço a mínima ideia de quem é Deus. Então, nós temos por hábito simplesmente dizer, eu tenho Deus. Todo mundo diz que tem Deus, todo mundo diz que tem fé, todo mundo acredita realmente já pertencer ao reino de Deus. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. E também nós temos que corrigir algumas coisas do tipo, algumas pessoas, elas querem acreditar que nós queremos Deus só para nós, que só nós entendemos. Não, não é verdade. Deus está para todos, tá bom? Ele mandou o filho dele morrer na cruz para salvar a todos. Então, ele está realmente, e ele mesmo diz que não gostaria que nenhum se perdesse, ele não quer que se percam, mas não vai adiantar se nós não buscarmos conhecê-lo. Tem uma passagem aqui no livro de Atos, né, que o nosso querido apóstolo Paulo, ele estava passando em um lugar, em Atenas, e de repente ele viu, ali tinham muitos ídolos, né? Os atenienses, eles estavam simplesmente adorando seus deuses. Eles tinham muitos ídolos. De repente tinha um lugar onde tinha uma plaquinha escrita, ao Deus desconhecido. Simplesmente estava escrito ao Deus desconhecido. E essa passagem ela é muito boa porque Paulo vem aqui e descreve sobre Deus. Ele vai descrever este Deus desconhecido, que é exatamente isso. Muitas vezes acreditamos conhecer, mas por incrível que pareça, e infelizmente, ele é desconhecido. A maioria das pessoas realmente não buscam conhecê-lo. Né? As nossas guerras religiosas, nossa falta de tempo, nossas desculpas, todas vão fazer realmente nós caminharmos nessa vida sem entendermos a Deus. E de repente nós gostamos de criar um Deus para nós. Algumas pessoas, aquelas pessoas que têm um pai bom, mas ao mesmo tempo que passa a mão na cabeça, então elas acreditam que Deus é desse jeito, igual o pai. Meu pai é um cara muito legal e eu estou errando e ele está deixando eu fazer o que eu bem entendo. Não, já erramos aí quando dizemos que Deus é isso. Não, Deus não passa a mão na cabeça. Ele escreveu regras. Este Deus, ele diz, por exemplo, que ele abate o soberbo. Então, o meu pai pode aceitar a minha soberba, mas Deus não aceita a minha soberba. Quantos pais até mentem junto dos seus filhos?
Quantos pais até mentem junto dos seus filhos? Mas se você imaginar Deus, não. Nunca espere Deus estar do seu lado na hora da mentira. Ele não pode compactuar com a sua mentira. Ele vai estar ali mais para te trazer para uma situação contrária, não para te abençoar. Então o apóstolo Paulo, ele descreve aqui no livro de Atos, capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 22, né? Mas se você tiver interesse, lê a passagem toda do capítulo 17 em casa depois. Ele vai dizer: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Este que muitas pessoas dizem ter, mas não conhecem, é este que nós estamos, não sou eu, mas todas as pessoas que realmente param para entender sobre Deus, que estudam a Bíblia e que realmente entregam suas vidas na mão do Senhor e que realmente acreditam nele, elas passam a falar sobre ele. Então nós vamos ouvir, inclusive, sobre muitas confusões religiosas. Nós temos milhares de religiões. Como eu já falei outra vez, eu repito, todas elas acabam que têm seu lado bom, claro, não é? Mas não, Deus não entra numa religião. Deus não faz parte realmente de uma condição religiosa. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Então o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós já vamos ver a diferença por aí. Né? Ali nós tínhamos um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Não adianta você fazer uma casinha e querer colocar Deus lá dentro. Nós temos as igrejas, nossos templos religiosos. A Bíblia declara que os templos religiosos serão chamados casas de oração para todos os povos. Então, eu convido você para ir na igreja, por quê? Porque é lá que nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Mas não quer dizer que ele more lá, ou que ele more só aqui na minha casa, que ele precisa realmente habitar no nosso coração. Aqui é o altar onde Deus deve morar. Então eu já começo por aí. Se eu quero conhecer Deus, eu já tenho que ir entendendo que o lugar de Deus é no meu coração. Eu costumo exemplificar Deus, o coração. Na realidade, eu costumo exemplificar o nosso coração como um altar para Deus, ou às vezes as pessoas fazem do seu altar uma fossa. Sabe? Um altar para Deus é um coração puro, um coração que busca realmente ser limpo. E talvez você diga, quem tem esse coração? Todos nós devemos buscá-lo. É exatamente isso. Eu não tenho que olhar seus defeitos, nem você os meus. Eu tenho que olhar os meus defeitos. Eu tenho que julgar a mim mesma. Eu, quando julgo você, não muda a sua história. Quando você me julga, não muda a minha história. Mas quando eu me julgo, quando você se julga, nós mudamos a nossa história. Então eu começo a me julgar, e isto está escrito aqui também no livro de Coríntios, que nós devemos julgar a nós mesmos. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se nós não julgarmos a nós mesmos, seremos julgados por Deus e seremos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então eu tenho que me julgar. Eu não tenho que esperar a minha família me julgar. Eu não tenho que esperar meus vizinhos, o lugar onde eu moro, meus professores, meu emprego, meu trabalho. Não, eu tenho que me julgar. Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu quero que meu coração seja um coração para Deus, porque aqui ele está dizendo, este Deus não habita em templo, em casas feitas por mão humana. Vou mais um pouquinho além para continuar. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração e todas as coisas. Então, este Deus, ele vai precisar do nosso coração para se altar. Eu estou falando isso baseado na própria Bíblia, que ali atrás está deixando bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, é em nós que ele habita. Por isso eu estou falando isso que eu acabei de falar, está escrito aqui na Bíblia também, que Deus não habita realmente em templos feitos por mão humana, mas ele habita em nós. Mas para ele habitar em mim ou em você, nós precisamos que esse coração seja um altar. Então, um coração que seja para ser um altar, não pode ser um coração que chama palavrão, por exemplo. Coração que xinga, que chama palavrão, para mim ele é mais uma fossa, porque ele está cheio de sujeira, cheio de coisas que tem cheiro ruim. Sabe, um coração cheio de ira,
um coração cheio de inveja, um coração amargurado. Então, talvez você diga, por que você não tem razões para ser amargurados? Tenho, eu sou ser humano comum e normal. Todos nós temos razões para termos amargura, todos. Mas nós temos uma posição dentro da Bíblia que é a decisão que Deus colocou na minha mão e na sua. Eu decido se eu quero continuar num estado de amargura ou se eu quero continuar num estado alegre, agradável. Eu posso pegar todas as coisas que fazem comigo e usar como adubo para o meu crescimento. Eu posso usar as coisas que acontecem comigo para me fazer melhorar cada dia, porque isto é bom para mim, isto é bom para as pessoas que estão ao redor. Talvez a gente não consiga o tanto que deseja, que é o mesmo, mas devemos viver tentando, pelo menos. Devemos buscar, devemos realmente tentar alcançar. Então, eu posso ter um coração onde eu busque que ele seja limpo. Então, pessoas vão nos machucar, como nós vamos machucar pessoas. Mas imagina só, o meu coração sendo um altar para Deus, onde tem aquele fulano que eu odeio, aquela outra pessoa que eu tenho nojo, aquela que eu tenho raiva, aquela que eu quero matar. Você consegue imaginar Deus habitando neste coração? Não tem como. Então, como eu digo, talvez algumas pessoas até me critiquem, mas foi a forma que eu entendi. Então, uma fossa, você pode jogar o que quiser lá dentro. Pode jogar qualquer coisa podre lá dentro. Né? Nós sabemos que é onde os esgotos, é exatamente onde moram os ratos, por exemplo, né? Barata, tanta coisa que não presta, resolve morar lá dentro do esgoto. Não, o meu coração não quer que seja um esgoto. Se você me fizer mal, pode ter certeza que eu vou orar muito para te arrancar do meu coração, porque no meu coração eu quero que morem pessoas com amor, pessoas que eu ame. Então não vai adiantar eu ficar aqui querendo segurar as coisas da vida no meu coração, porque eu estou prejudicando o altar de Deus. Então, apóstolo Paulo continua dizendo, de um só fez esse Deus desconhecido, que muitas pessoas acreditam conhecer, mas não conhecem. Este Deus desconhecido, de um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações. Deus fez isso para que o buscassem e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois que vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, somos também sua geração. Então, este é o Deus que nós precisamos conhecer. Foi o Deus que fez todas as coisas. E aqui ele está deixando bem claro que quando Deus começou ali em Adão, ele colocou a essência dele para que nós o buscássemos, para que nós o procurássemos. Mas ele está deixando bem claro aqui que o legal é que Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está por perto o tempo inteiro. Mas como nós vamos vivendo nessa vida o tempo inteiro e os tumultos da vida e muitas das vezes quantas pessoas querem se matar? Porque Deus ele está bem aqui, mas é para ele estar aqui. Mas se você não o conhece, talvez você não consiga fazer com que ele more aqui. Regra número 1, por exemplo, ele deixa bem claro que ele bate as portas do nosso coração para entrar. E ele diz que se conseguir entrar em você ou em mim, para morar em nós, ele vai fazer um banquete, ele vai banquetear conosco. Ele vai participar da nossa vida. Então, eu ali na frente eu vou dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo quem vive em mim. Então, cada vez que eu vou tomar minhas decisões, as minhas atitudes, cada vez que eu vou precisar realmente romper com alguma coisa na vida, está um caminho sempre muito preparado para o erro. Mas se eu tenho Deus morando dentro de mim, não, ele vai acionar. Quando eu deixo Deus morar dentro de mim, eu vou aprender coisas erradas, inclusive da Bíblia. Quantas pessoas com vidas destruídas porque têm visões erradas da Bíblia. Então, se eu deixo Deus habitar em mim, eu continuo sendo um ser humano normal, mas agora o Espírito Santo de Deus habitando em mim, ele ora por mim com gemidos inexprimíveis, ele fala por mim, ele intercede por mim, Jesus intercede por mim. Então, eu tenho que fazer com que este Deus venha habitar em mim, neste altar que ele preparou para ele. Neste altar. Nós vamos errar muitas vezes, nós vamos até pecar muitas vezes, mas quando ele habita em nós, ele vai acionar o pecado, contra o pecado.
Ele vai acionar contra as coisas que nós estamos fazendo que não vão agradá-lo. Então, olha só, imagina se agora eu decido me ensoberbecer. É natural do ser humano se ensoberbecer. E nos meus 60 anos, por muitas vezes eu já ensoberbeci, e quando a gente menos espera, está soberbo de novo. Não precisamos viver criticando ninguém, porque todos nós somos assim. Podemos amanhecer limpos, leves, mas antes do anoitecer já podemos ter ensoberbecido, nos enchido de orgulho, de razão. É assim que é o ser humano, e Deus entende isso. Mas Ele quer que você lute contra isso. Então, eu de mim mesma não sei lutar contra a soberba, eu ainda acho que eu estou muito bem. Os orgulhosos, quantas vezes quando nós estamos orgulhosos, nós ainda achamos que somos alguém. Quantas vezes pegamos as nossas opiniões e fazemos delas a verdade? Não, eu e você vamos errar. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus aqui dentro, para nos acionar e mostrar que está errado, você vai viver anos e anos e anos com um Deus errado, um Deus desconhecido. Porque se você está fazendo estas coisas é porque você ainda verdadeiramente não conheceu Deus. Então você precisa entender, o Deus desconhecido, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos realmente por seres humanos, muito menos precisa de favor de ser humano nenhum. Às vezes as pessoas fazem promessas, fazem votos, e elas dizem, se Deus me curar, eu vou trabalhar para Ele. Pode fazer voto, está escrito na Bíblia. Na realidade, a Bíblia diz que melhor que não faça. Mas se nós fizermos, melhor que cumpra. Mas olha só, se Deus me curar, eu vou trabalhar. Isto é dever favor para Deus? Ou nós acreditarmos que Deus está precisando de um favor desse? Não. Viu como nós não conhecemos Deus? Deus está procurando homens de boas vontade. Deus está procurando pessoas que digam sim, eu quero trabalhar para você. Deus está procurando pessoas que digam, eis-me aqui, usa-me. Aonde tu queres que eu vá? O que tu queres que eu faça? Só que você não pode dizer que eis-me aqui para Deus sem conhecê-lo. Porque se de repente agora Ele mandar você ir ali e abraçar exatamente aquela pessoa que você considera asquerosa. Então, até para você dizer o sim para Deus, tem que primeiro conhecê-lo. Não pode sair por aí simplesmente realmente fazendo qualquer coisa que dá na cabeça. No Salmo 90, nós vamos ter algumas coisas também que vão estar indicando um pouco sobre Deus. Antes do Salmo 90, eu quero ler aqui em Oséias uma passagem que também ele deixa bem bacana para a gente. Espera só um pouquinho, deixa achar, a Bíblia está fugindo. No Oséias capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Então, olha só. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Principalmente quem mora aqui em Brasília percebe isso com muita clareza, porque a grama aqui em Brasília resseca. Agora mesmo nós estamos vivendo a época da seca em Brasília, os gramados, só aqueles que têm muita água conseguem manter verdinho, mas se não, as árvores secam, caem as folhas, mas de repente vem aquela primeira chuva. Às vezes chuvisco, no dia seguinte muita coisa amanhece brotando, o gramado amanhece verdinho. Então ele está dizendo que quando nós conhecemos a este Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a este Deus, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como esta chuva. Quer dizer, quando eu conheço Deus, Ele vai começar a fazer coisas brotarem na minha vida. Ele vai começar a eliminar aquilo que não é bom. Ele vai trazer água, sabe? A Bíblia diz que o próprio Jesus é um rio que por onde passa tudo transforma. Então, quando eu conheço este Deus, Ele começa a fluir de mim.
Não somos melhores que ninguém. Quantas horas as pessoas me chamam de conselheira, chamam outras pessoas de conselheiros, de sábios. Nós não somos melhores que ninguém. Então eu e você podemos buscar este Deus, porque se você buscá-lo, do seu interior pode começar a fluir este rio. E às vezes as pessoas que estão ao teu redor, teus filhos, teu marido, teu casamento, teu emprego, está indo realmente, está sendo destruído pelo simples fato de você não ter este rio jorrando dentro de você. Porque você só pode ter este rio jorrando de você quando você conhecer este Deus. Tem que buscá-lo. Tem que fazer o que o Oséias está nos mandando fazer. Precisamos conhecer, precisamos verdadeiramente conhecer. Devemos caminhar no nosso dia a dia buscando conhecer a Deus. E nós vamos nos envergonhar. Quando nós começamos a conhecer a Deus um pouco, nós começamos a nos envergonhar. Porque nós começamos a ver, sabe, a nossa mediocridade. Nós começamos a perceber, muitas das vezes, essa nossa condição de crítica, estarmos criticando a uns e a outros, e nós vamos perceber que nós somos pessoas que não perdoamos, que não damos oportunidade, nós queremos o tempo inteiro tratar as pessoas ao nosso redor como vermes, como trastes. Não, quando você conhece a Deus, quando você começa a deixar Ele fluir, o primeiro lugar que Ele vai limpar é você. Ele nos limpa, Ele começa realmente a nos revelar. Você é capaz de fazer isto? Olha o que você fez. Eu tenho uma experiência, tenho várias, mas esta, uma pessoa me fez um grande mal, falou muita coisa ruim de mim. E ela me acusou de alguma coisa. Quando foi um belo de um dia, eu descobri que ela estava sendo acusada da mesma coisa que ela me acusou. Quando me contaram, eu mantive uma postura de, coitada. De repente, quando eu saí da frente das pessoas, eu saí vibrando. É uma verdade. É vergonhoso, mas é verdade. Eu saí vibrando. Eu achei muito legal aquela pessoa estar sofrendo, passando pelo que eu passei, porque ela me fez passar. Mas aí, o Espírito Santo acionou e eu baixei a minha cabeça. E eu só não fui pedir perdão daquela garota na mesma hora porque ela não estava por perto. Porque eu tinha desejado o mal dela. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, só quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos acionar. Então, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos deixar que Ele habite em nós, para que Ele acione, no nome de Jesus, aquelas coisas que nós acreditamos ser bacana, que nós acreditamos ser muito legal. Não é verdade. É mentira. As coisas ruins, aquilo que nós desejamos para os outros, pode recair sobre a gente. A Bíblia diz aquilo que eu quero para mim, isto eu devo desejar primeiro para os outros. Então é melhor que eu deseje coisas boas. Se eu quero realmente ter filhos bons, eu devo desejar que os pais ao meu redor também dê conta do recado. Eu devo ajudar os outros pais a criar seus filhos, porque esta bênção vai recair sobre os meus. Sabe quantas mulheres querem ser bem casadas, querem ver seus filhos bem? Sabe quantas mulheres querem ver seus filhos, quantos homens também querem ver seus filhos serem prósperos, serem alguém nessa vida? Mas se eu maltrato meu marido, eu estou maltratando o filho de uma outra mulher. E agora, quando chegou a minha vez, eu quero que meus filhos se deem bem. Para os meus filhos se darem bem, eu tenho que lembrar que o homem que está na minha vida também tem mãe. Então, se eu quero, presta atenção que o versículo de Lucas diz, aquilo que você quer para você, isto faça para os outros. Então, eu quero meus filhos felizes, eu abençoo o meu marido, porque ele tem mãe. Ele já teve mãe, ela já faleceu. Mas pouco importa, porque para Deus ele ainda tem mãe. Então, o que adianta eu querer só para os meus? O que adianta um homem querer ver seus filhos bem e maltrata a sua esposa? O que adianta eu maltratar o filho dos outros? O que adianta agora eu querer destruir a vida de quem quer que seja? Isto é o que eu quero para mim. Se eu estou fazendo para alguém, isto é o que eu quero para mim. Mas quando você pode usar a palavra de Deus para se beneficiar? Se você conhecê-la. Então você não vai sair por aí fazendo besteira, falando mal dos outros, destruindo. Sabe quando nós somos atingidos, qual é a ideia principal? Destruir. Se você faz isso, você pode dizer para todo mundo que tem Deus. Não, você tem um Deus desconhecido. O seu Deus ainda está desconhecido. Mas para você usufruir
Deste Deus você realmente precisa conhecê-lo. E aqui no Salmo, né, como eu falei, ele também vai nos dar... Só um momentinho. Aqui, no Salmo 90, versículo 11, olha o que é que ele vai dizer. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Você conhece esse lado de Deus? Tá cheio de gente por aí dizendo assim, não, Deus não castiga. Só fala isso quem tem um Deus desconhecido, porque aqui na Bíblia está escrito com todas as letras. Deus castiga aquele a quem ele ama. Por quê? Não é o castigo que o ser humano espera. Não é a gente jogar na cara, olha o que aconteceu contigo, olha isso que está acontecendo contigo. Não, Deus não nos deu esse direito. Mas muitas vezes Deus está segurando as nossas vidas porque Ele nos ama. Ele sabe que exatamente o que vai a nossa prosperidade, aonde nós vamos, vai nos destruir. Quantas vezes Deus não está nos permitindo nem ser bonito? Porque Ele sabe que a beleza vai ser algo usado contra nós. Quantas vezes Deus não permite um ser humano se vestir bem? Quantas vezes Deus não nos dá a condição de ter dinheiro? Porque o dinheiro vai nos destruir, ele vai nos ensoberbecer, ele vai nos levar a destruir outras pessoas. Então, por quê? Porque aqui na Bíblia, então, se eu conheço Deus, eu não posso ficar brincando com ele. Porque a ira dele, ele tem ira, o poder da tua ira, quem conhece? E a sua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Quanto o temor que te é devido. Então, eu não posso brincar de não conhecer Deus, porque Ele tem o lado realmente, Ele me renova minhas forças, renova realmente o meu viver, Ele escreve a minha história, mas Ele é o guardinha da Blitz, que não deixa muitas das vezes nós irmos a lugar nenhum, porque Ele sabe que nós vamos nos destruir. Sabe muito bem o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Sabe quantas pessoas ficam dentro de casamentos difíceis e Deus não permite que ela saia de lá? Porque às vezes ali ainda está melhor. Então nós precisamos conhecer Deus. Nós não podemos brincar de não conhecê-lo. Aqui no Salmo 89, ele vai dizer: bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, e na tua retidão se exaltará, pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Então, olha só, bem-aventurado, feliz, vai dar certo, é a pessoa que vai caminhar, é a pessoa que vai realmente poder ser próspera nesta vida. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, bem-aventurado é o povo que, sabe, que grita Deus, Deus e Deus. Bem-aventurado é o povo que não está... A Bíblia declara que os homens conseguem confiar em carros e cavalos. Mas nós precisamos confiar em Deus. Então eu preciso conhecê-lo. Se eu conheço Deus, se eu tenho Deus em mim, a minha vida pode ser diferente. Se você tem Deus em você, a sua vida pode ser diferente. Mas enquanto você tem Deus, acreditando ter Deus, mas o seu Deus é desconhecido de você mesmo, eu te garanto que você está perdendo, está sendo um perdedor. Enche a boca e diz que tem Deus. Mas, na realidade, quando nós olhamos para esta vida, nós vemos que não tem Deus. Quantas vezes eu já disse ter Deus e, de repente, eu me deparo com alguma passagem bíblica e por isso você se quebrou, porque Deus estava tão longe, tão distante de você. Então eu não posso ter um altar escrito ao Deus desconhecido. Eu não posso ter o meu coração ao Deus desconhecido. Eu tenho que ter o meu coração para o Deus conhecido. Eu tenho que ter o meu coração. Agora, foi isso que o apóstolo Paulo fez ali em Atenas. Ele fez com que as pessoas conhecessem Deus de verdade. Não adiantava estarem se rendendo a vários ídolos, porque, sinto muito, eu sei que isso dói muitas pessoas. Mas os ídolos não têm poder para fazer absolutamente nada. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo: agora eu vou apresentar para vocês o Deus que muda as nossas histórias. Eu quero apresentar para você o Deus que tem poder, o Deus do infinito, o Deus da eternidade.
Ainda ontem mesmo nós tivemos o nosso primeiro culto, né, depois de 4 meses, e nós estávamos, eu falei ali, quero repetir aqui, por que nós temos tanto medo da morte? Por quê? Porque quem tem medo da morte, ele não conheceu Deus ainda continua tendo um Deus desconhecido. Se Deus nos chamar, isto não é motivo de realmente nós querermos matar ou irmos a suicídio. Se Deus chamar, porque o nosso momento de chamada é um momento de honra, é um momento de glória, é um momento de vitória. Mas quando nós buscamos a morte, você faz isso só porque não conhece a Deus. Hoje eu conheço tantas pessoas por aí desafiando Deus sem máscara. Não foi dada uma ordem simples para usar máscara? Usa máscara, porque ainda que eu pegue coronavírus ou você pegue, mas você respeitando e obedecendo, nós vamos entender que foi algo de Deus. Mas se você pega porque é um irresponsável, você perdeu Deus de cena. Aí você está desafiando Deus. Quem faz estas coisas? Pessoas que ainda estão parados ao Deus desconhecido. Ainda estão colocando no seu altar uma plaquinha dizendo ao Deus desconhecido. Eu tenho Deus. Não é simples assim. Eu tenho fé. Não, mentira, não é simples assim. Não foi à toa que ele escreveu este livro lindo, que muitas pessoas dizem ser complicado. Mentira, nem leram. Não procuraram saber de verdade do que se tratava. Porque aqui tem uma clareza. Aqui ele vai deixando bem claro, Jesus nasceu de Maria, depois Jesus cresceu, aos 30 anos, depois a Bíblia declara que ele foi batizado, a pomba esteve sobre ele e a voz desceu lá do céu dizendo, este é meu filho amado em quem me compraz. Onde está realmente uma dificuldade de entendermos alguma coisa? Aí ele vai continuar dizendo que este homem por 3 anos caminhou, fez milagres, este homem amou, este homem mostrou que era um Deus. Mas aí eu continuo perguntando, onde está a dificuldade? Talvez você consiga ter uma dificuldade lendo algum livro histórico, porque é verdade mesmo, para nós entendermos os livros históricos, é uma história, a Bíblia já está dizendo. Eu vou precisar pesquisar, investigar, sentar com pessoas que entendem. Mas quando nós vamos falar da essência da Bíblia mesmo, que ele está deixando bem claro, os frutos da carne, que nós não podemos ser mal, nós não podemos ser perverso, e os frutos que nós não podemos odiar, e que os frutos do Espírito é para nós termos um coração bom, benigno, longânimo, para nós termos paz, paciência, onde está de verdade a dificuldade em conhecermos a Deus? Nós não buscamos. E quando ele diz que nós devemos buscá-lo, ele está dizendo exatamente isso. Procura saber como que é Deus. E aqui tem um livro que de Gênesis a Apocalipse descreve esse Deus. Deus poderoso, Deus criador. A Bíblia declara que a sua voz troveja. A Bíblia diz que a sua voz faz parir as corças. A Bíblia diz que pela sua própria voz ele criou este universo. Está tudo escrito aqui. E ainda ele deixa bem claro que nós devemos gravar esta mensagem no nosso coração, para não pecarmos contra ele. Então, é difícil sim, tem um pouco de dificuldade sim, em nós gravarmos as coisas que estão escritas aqui. Mas eu garanto para você que ao mesmo tempo é simples, porque uma coisa emenda na outra. Quer saber como que é que Deus quer que você seja? É só você imaginar como você quer que sejam as pessoas ao seu redor. Se você quer que as pessoas ao seu redor sejam pessoas que te amem, que te elogiem, que te joguem para cima, se é isso que você quer das outras pessoas, seja assim, porque é assim que Deus também quer que você seja. Então vamos buscar ao Senhor, vamos buscar enquanto podemos achá-lo, vamos colocá-lo na nossa vida. Tudo bem, está cheio de pessoas aí realmente aos 100 anos de idade conhecendo Deus. Ótimo, foi morar lá no céu, mas viveu sem Deus aqui na terra. Todos temos um pouco de Deus, todos temos a essência de Deus, é claro. Quando Ele soprou nas nossas narinas, Ele colocou a essência dele em nós. Mas nós devemos conhecê-lo, parar de falar besteira, parar de ter opinião própria, parar de nos debater em uma determinada visão que muitas das vezes prejudica as nossas vidas, parar realmente de criar conceitos próprios. Já pensou se Deus tivesse deixado o mundo realmente para cada um criar um conceito de vida? Não, Ele nos deixou para escolher o conceito de vida. Ele mesmo disse que Ele coloca nas nossas vidas um caminho de bênção e um de maldição. E Ele diz para nós escolhermos o caminho de vida, porque este que é o caminho que vai nos abençoar e abençoar a nossa família. Então, acreditem, quando chega na hora de nós formarmos conceitos,
é melhor nós entendermos que os conceitos já existem. Nós só vamos escolher com qual nós vamos ficar. Eu escolho Deus e eu te convido a escolher Deus nesta noite. Eu te convido verdadeiramente a aceitar Jesus como Salvador. Jesus é a palavra de Deus. Quando eu digo que eu aceito Jesus como Salvador, eu digo que eu aceito a palavra de Deus na minha vida. Eu aceito que a palavra de Deus me domine, que a palavra de Deus seja o meu controle, que eu não tenha opinião própria, que todas as minhas opiniões sejam regidas por Ele. Então hoje eu quero te pedir, hoje, no dia que você escutar esse vídeo, no dia que você escutar esta pregação, se você escutar este chamado, abra o seu coração. Diga sim para Deus. Diga sim, eu quero Jesus no meu coração. Eu quero Deus habitando em mim. Tem que dizer este sim, é uma regra bíblica. Se você diz que conhece Deus e nunca ergueu sua mão para declarar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o único Salvador, você ainda está com o Deus desconhecido. Então hoje eu quero te perguntar, hoje, quer declarar Jesus como Salvador da sua vida? Como o único e suficiente Salvador, aquele que realmente pagou um preço, uma morte de cruz, para poder nos salvar, aquele que ainda hoje é apedrejado, aquele que ainda hoje as pessoas jogam na lama, aquele que ainda hoje as pessoas querem destruir, aquele que ainda hoje merece o meu respeito, aquele que ainda hoje é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este é o Jesus que você deve pôr dentro de você. Quando você colocar, quando você dizer, sim, eu quero Jesus em mim, aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Você nem vai gostar, só para você ter uma ideia, porque você vai começar a ver suas podruras. E se você não vê seus podres ainda, se você ainda não vê o lado que não é bom, porque todos nós somos iguais, todos nós temos lado bom e lado ruim. Quando as pessoas me criticam, me dá muita vontade de rir. Quando as pessoas me posicionam como megera, como alguém que não presta, e acreditem, muita gente faz isso. Dava tanta vontade de rir, porque nós somos tão cópias um do outro. Jesus só fez uma forma, só uma. Daquela forma, ele dividiu simplesmente só na condição de sexo, homens, mulheres. Depois, mais o restante, personalidade, ele deu a mesma para mim, a mesma que deu para mim, ele deu para várias outras pessoas. Gerou até 4 personalidades, hoje é estudada pelos psicólogos. Mas caráter nós vamos formar, vamos gerar. Então, eu erro, tu erras, ele erra. Nós erramos, todos erram. Por isso nós devemos colocar Jesus aqui, porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Quando eu errar, é Ele quem vai guerrear por mim. Por isso que me dá muita vontade de rir quando eu estou errando. Porque as pessoas esquecem que nós temos um advogado. Porque eu digo que quero Jesus como meu Salvador. Eu aceito. Todos os dias da minha vida eu quero declarar que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou para ser o meu Salvador. Para me redimir. Para realmente me deixar deitar aos seus pés, chorar aos seus pés. Para me carregar no seu colo. Então hoje aceite a Jesus como seu Salvador, para que você tenha vida eterna, para que você viva bem neste planeta, para que ainda que aqui você tenha dificuldades, mas que todas elas possam ser usadas a seu favor, em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos cantar mais um louvor, mas antes de cantar o louvor, eu já quero fazer esta oração de bênção. Fecha os teus olhos. Fechar os olhos é uma regra simples. Não vê nada, para você não ver nada do que está acontecendo ao teu redor. Para você simplesmente se concentrar mesmo. Sabe? Porque eu vou realmente clamar ao Senhor por mim e por vocês. Porque todos nós precisamos da infinita misericórdia de Deus. Então fecha os teus olhos. Sabe? Ergue a tua mão. Coloca a tua outra mão no teu coração. Erguer a tua mão é dizer que exatamente isto. Eu me rendo a ti, Deus. Então, neste momento, eu quero clamar por todos nós. Deus querido, Deus de amor, Pai amado, Senhor Deus, Tu nos fizestes, Tu nos formastes. E Tu sabes, Pai querido, que nós podemos errar. Senhor meu Deus, mas hoje, muitas pessoas já compreenderam, Deus, que elas precisam de Ti,
que elas precisam declarar que Jesus é a tua palavra, que Jesus é o teu Filho amado e que tu pagastes um preço muito humilhante, Senhor, de deixá-lo vir aqui no mundo, Senhor meu Deus, para ser maltratado, para ser traído, para ser envergonhado, para ser humilhado, Deus. Mas tu fizeste isto por amor de mim. Tu fizeste isto, Pai, por amor de cada um de nós. Mas muitas pessoas, Deus, ainda não conseguiram compreender. Pai, nós sabemos que as diferenças religiosas têm impossibilitado das pessoas realmente se renderem a Ti. Deus querido, nós sabemos que também o diabo, que é o nosso inimigo, cria situações na mente das pessoas, rouba a palavra que foi lançada nos corações para que elas também não se rendam a Ti. Mas hoje, Deus querido, eu quero te pedir, Pai, que Tu realmente vá de encontro a cada coração, que Tu vás, Deus de amor, neste momento, nas mentes, nas memórias, que limpes os ambientes, Pai querido, que as pessoas possam realmente reconhecer que Jesus é o Teu Filho amado, que Tu não mandastes Ele aqui à toa, que Tu mandastes aqui para provar que a Tua palavra, Senhor meu Deus, é eficaz, que a Tua palavra tem valor, Deus querido, que a Tua palavra tem poder. Então eu te suplico nesta noite, Deus, em nome de Jesus, toca nos corações. Eu imploro, Senhor, como aquele cego, e se Tu me pedires o que eu quero nesta noite, hoje eu te peço em nome de Jesus que Tu derrames salvação sobre nossas vidas, Deus. Salvação sobre as nossas famílias, salvação sobre nossos amigos, salvação sobre todos. Pai, salva neste dia. Senhor, quebra as barreiras que nos impossibilitam de estar perto de Ti. Senhor, que eu arranque a placa ao Deus desconhecido e que meu coração seja um coração, Senhor, que todos Te vejam. Que a minha vida seja uma vida onde todos possam Te contemplar. Que a vida de todos que estejam orando neste momento seja uma vida cheia de Ti. Deus querido, continua curando alma, espírito, corpo, Deus. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti, porque nós cremos no Teu poder. E aquilo que ainda não Te conhecemos, Senhor, nos ajude, Senhor, Te revela para nós. Nos ajude a conhecer, Pai. Quantas horas, Pai querido, estamos fazendo besteira pela nossa ignorância. Nos ajude a Te conhecer. Pai, no nome de Jesus, que hoje seja um dia especial, que nós venhamos ter sonhos maravilhosos, que as nossas vidas possam ter mudanças, Deus, que as nossas vidas possam ser prósperas. Pai, faz cair a miséria, faz cair os demônios que atuam nesta área, faz cair, Pai amado, a preguiça, faz cair, Senhor meu Deus, o contentamento, faz cair, Senhor meu Deus, as pessoas, Senhor meu Deus, que simplesmente se conformam com uma vida assim, Pai, porque estão ganhando coisas pequenas, Pai. Mostra para elas que o Deus delas também é o Deus de poder. Ah, Deus querido, demônio de mendigo, Senhor, faz cair por terra das nossas vidas, Pai. Faz cair a inveja dos nossos corações, Pai. Que tudo que nós venhamos desejar, Pai querido, que nós venhamos entender que Tu és o Deus que dá tudo para todos. A Tua palavra mesmo declara, Senhor, que as plantas, Pai querido, as plantas se vestem de roupas lindas, que as aves do céu comem e elas não têm emprego. Pai, a Tua própria palavra diz como que Tu não farias isto para nós também. Então mostra para todos que não existe necessidade de inveja, Senhor, porque Tu és o Deus de todos, Tu és o Deus que está ao alcance de todos. Que nós venhamos ter paz em meio à tempestade. Pai, eu quero entregar realmente a minha vida e a de todos nós nas Tuas mãos. Nossas famílias, nossos casamentos, emprego, nossa saúde, Pai, nossa vida financeira. Nós precisamos de dinheiro, Senhor. Abra as portas, Pai. Nós não queremos mendigar. Nós não queremos viver de dinheiro que o governo nos dá, Pai. Nós queremos viver do dinheiro que Tu nos dá, Senhor. Nós podemos trabalhar, nós podemos ter comércio, Pai. Nós podemos ser prósperos. Pai querido, é claro que nós podemos ganhar de graça também. Mas, Pai querido, se for vindo de Ti, Deus, no nome de Jesus, entra com misericórdia nas nossas vidas, com compaixão. Olha para nós, como um dia Tu te lembrou de Raquel, Senhor, e destes filho a ela. Olha para a nossa vida, Senhor, aquilo que nós não estamos conseguindo gerar, que nós venhamos gerar. No nome do Teu Filho amado, Jesus, é que eu te peço isso. Eu te suplico isto. Que Teu Santo Espírito habite em nós, que nos dê paz. Ora por nós, Espírito Santo de Deus. Ora por nós. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só para agradecermos. Só para nós agradecermos, não é? Então, Senhor meu Deus, muito obrigada por este momento, obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Cuida de nós, Senhor, cuida de cada um. Senhor, nós sabemos o mal que está sobre o mundo, nos esconde embaixo das Suas asas. No nome de Jesus, Pai, não olhe exatamente para as nossas imperfeições, olhe para o Seu amor, para a Tua infinita misericórdia. Fica conosco, nos dê uma semana abençoada, nos dê dia de paz, nos faça prosperar em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Que caia por terra o medo, o pânico e que nós possamos viver livres e em paz. Senhor, e que Satanás não tenha espaço em entrar nos nossos lares, muito menos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus e a sua maravilhosa graça esteja sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Não esquece de dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Uma semana abençoada para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.